Olá, boa noite, bem-vindo ao nosso 9º episódio do Entre Artigos Podcast, o podcast que une amigos, histórias, leis, artigos, muita história boa, muita informação jurídica para vocês. E nesse nosso 9º episódio, eu devo confessar que o meu coração está aquecido pela nossa convidada. Hoje nós temos uma convidada mega especial, ela é presidente da subseção de Sinop, é uma das mulheres de destaque na advocacia mato-grossense, tem todo o meu carinho, o meu respeito, e eu tenho certeza que vocês vão absorver muito conteúdo bacana com ela, muita informação jurídica, muita motivação, muita experiência de vida e muita determinação nas coisas que ela faz na vida dela, para nos motivarmos, né, mulheres? Então, com vocês, para esse nosso 9º episódio, bem-vinda, doutora Xênia Guerra. Poxa vida, é por isso que eu não saio de Juara, porque a recepção aqui é boa. É sempre muito bom estar com vocês, fico muito feliz, obrigada pelas palavras. E eu que estou com o coração quente de estar aqui para participar desse podcast maravilhoso, aqui do Nortão, junto com uma advogada mulher que se destaca. Então, para mim, muito obrigada, muito especial estar com vocês hoje. Imagina, Xênia, e vamos lá começar o nosso papo aqui. Sinop, a nossa capital do Nortão, igual você falou, né, o nosso acesso mais próximo aí. E, Xênia, você é de Sinop, está em Sinop, advoga há quanto tempo ali? E, na verdade, eu não sou... Hoje eu tenho, né? Sou cidadã sinopense, matogrossense, mas Xênia vem de uma vila chamada Vila Presidente Kennedy, a 14 quilômetros da cidade. Então, eu nasci em Concórdia, Santa Catarina, que é a terra da sadia, mas eu me criei, assim, até meus 6 anos, antes de vir para o Mato Grosso. Morava, então, lá numa vilazinha de paralelepípedo que tinha uma igreja, um salão de festa do CTG, um cemitério, um parquinho, era isso. E daí, em 92, nós viemos do sul para cá, com aquela ideia de vir trabalhar. Meu pai ajudou a construir a usina do Itá. E ele falou assim, ó, se você quiser receber, tem uma terra lá no Mato Grosso. E aí, ele botou todo mundo num 1519, partimos de lá, dormindo dentro do caminhão. Chegamos em 92 em Sinop. Nossa. Ainda atolava caminhão na porta de casa. Asfalto, nem pensar. Não. Então, assim, minha infância em Sinop foi muito passando férias na estrada pra ir, atolava caminhão, dormia... Era aquilo ali. Então, desde 92 em Sinop, fiz um curso de Direito, sou a 2ª turma de Direito de Sinop, então... Você é filha de Sinop. Isso aí mesmo. Eu sou suspeita de falar de Sinop, porque eu gosto demais, gosto demais. Eu falo que eu nasci lá no Sul, mas... O coração é tudo matogrossense. E há quanto tempo você está na advocacia ali de Sinop, Xênia? Eu formei em 2008, então desde 2009 tô no trecho. Tá no trecho ali. E, Xênia, nesse período que você está na advocacia de Sinop, quais as dificuldades que você teve para se destacar? Por mais que você fosse de Sinop e assim, a gente acaba criando uma rede de relacionamentos, né, no município. Mas como que foi para você iniciar na advocacia sinopense? Quais as dificuldades que você enfrentou? Olha, assim como muitos dos estudantes, hoje eu sou prof também, e eu vejo que no banco da faculdade, normalmente a gente pensa muito em concurso, né? Especialmente a mulher, pela segurança, pela estabilidade. Então, eu venho de uma família que tem 0 tradição jurídica. Quando eu fiz a minha orientação vocacional e que entre os cursos caiu direito e falei pra minha mãe que ia fazer direito, ela falou, meu Deus, minha filha, você vai fazer a advocacia, né? Não tem a avó, a mãe que falava advocacia. E aí resolvi fazer direito sem ter ninguém que fizesse. No começo eu queria concurso público. Mas a vida vai levando a gente, né, para as várias áreas. E hoje, graças a Deus que eu acabei vindo para a advocacia, porque eu não me vejo fazendo outra coisa. E foi um começo difícil, foi pelo seguinte... Eu casei com um advogado, então o Felipe já era advogado, o pai dele juiz, o irmão dele juiz, e eu sempre muito comigo, do meu perfil, já fui líder de turma da escola, presidente da comissão de formatura, eu sempre falava o seguinte, eu quero que as pessoas me conheçam quem é Xênia. Não é Xênia, esposa do Felipe, é a Xênia, a advogada. Então eu vim para a advocacia com esse ímpeto de fazer a diferença na minha carreira, orgulhar meu pai e minha mãe, meus filhos e ter o meu espaço. O que foi difícil? Foi difícil, sim, no começo, a situação, não sei se por ser mulher ou por ser nova. Nós, aqui no Norte, nós temos um perfil, muitas vezes, daquele cliente homem que aconteceu muito comigo no começo. Ele ia, o Felipe faz uma área e eu faço outra. Ele ia, atendia comigo, conversava comigo, dali a pouco ele marcava horário para conversar com o Felipe. Aí o Felipe me interfonava. Mamãe, você atendeu fulano? O que aconteceu? Aconteceu isso. A área dele, eu faço civil e faz criminal. Aí eu tinha que explicar pra ele, pro cliente ir lá de novo. E aquilo me incomodava de uma tal maneira que eu passei assim,
1 ano, 2 anos, porque, gente, é conta pra pagar todo dia, né? Especialmente quando você tá começando, hoje continua igual, mas assim, um pouquinho mais controlado, né? E aí, até que um dia eu falei assim, não, isso aqui tá me fazendo mal. Esses clientes que não confiam no que eu falo, eu não quero. Tanto que a área hoje que eu atuo, eu advogo muito mais pra mulheres do que necessariamente pra homens. Mas o dia que eu consegui falar pra ele, e vamos botar aí uns 2 anos e meio de advocacia, e esse cliente me marcou, e eu falo isso sempre para as advogadas e falo nas minhas aulas também, que foi uma virada de chave na minha advocacia, que eu falei para ele, olha, marcou o horário comigo, eu falei, tá aqui a renúncia da minha procuração. Mas por quê, doutora? Não, porque é o seguinte, eu falo uma coisa para você, você marca o horário para ir verificar com o Felipe se é aquilo mesmo ou não. E aí, sim, você não confia em mim e eu não quero estar com clientes que não confiam em mim. Não, não é isso, deixa disso, olha, tá tudo ok, nós vamos continuar sendo amigos fora daqui, mas na advocacia não te quero na minha carteira. E quando eu vi que eu consegui virar essa chave de me empoderar da minha competência, da minha dedicação, do meu esforço, cara, isso mudou a minha advocacia, assim. Claro que a gente continua tendo aquela dificuldade de captar o cliente, de saber cobrar, de tudo, mas no começo eu senti muito isso. Não sei se é por eu não ter já uma carreira por ser jovem, ou se por ser mulher, ou se por ter já o Felipe que tinha uma advocacia mais consolidada e aí, às vezes, natural do cliente querer tirar uma segunda opinião. Mas foi libertador para mim conseguir criar essa distinção, separar a carreira da Xênia, apesar de sermos sócios, obviamente, mas separar o que a Xênia faz do que o Felipe faz. Então, assim, no começo foi a minha principal dificuldade. Parece que quando é mulher, você tem que comprovar a sua capacidade, né? Não basta você ser boa, você tem que provar que você é boa ainda. E acontece com as minorias todas, né? Apesar de nós não sermos minorias, acontece com o homossexual, acontece com o negro. Assim, infelizmente, nós ainda estamos no momento em que nós precisamos dessa virada de chave cultural. E eu penso que essa ocupação dos espaços de uma forma plural, ocupando os espaços de liderança, os espaços de destaque, contribui para o todo, para que quem vem depois não tenha essa mesma dificuldade que nós tivemos. E olha que nós estamos falando de uma coisa, né? Mas eu tive filho com 20 dias, 15 dias, estava dentro do escritório, e atendendo cliente e sacudindo aqui a criança no negócio, e digitando o recurso e mamando no peito. Nem é essa a dificuldade. É como o outro te vê e como isso impacta no seu exercício profissional. Então, assim, se eu puder elencar, a principal dificuldade para mim foi essa. Perfeito. E, Xênia, por mais que você tenha passado por essa dificuldade, você é autoridade no que você faz. Quanto tempo você está com o escritório em sociedade com o Felipe? Primeiro veio o casamento, sociedade, ou primeiro a sociedade no escritório? Não, primeiro o casamento e depois a sociedade. E aí foi inclusive a virada de deixar de querer, eu queria concurso para magistratura. O Felipe tinha um sócio, que era o cunhado dele, que fazia pasta civil. E logo depois que o Otto nasceu, o meu cunhado faleceu. E aí o escritório precisava de alguém para tocar o civil. Então, foi mais fácil eu ir para dentro do escritório do que contratar alguém que o fizesse. E aí fui me apaixonando. Desde o terceiro semestre eu fiz estágio. Então, fiz estágio em gabinete, fiz estágio em escritório de advocacia. Isso ajudou também a direcionar para chegar mais ou menos preparada naquele momento. Você falou dos bancos da faculdade. Há quanto tempo você está dando aula também? Olha, desde que eu saí da faculdade, eu sempre tive esse flerte com a docência. Então, eu dei um período de 2 anos, eu dei aula no cursinho, preparatório para o exame de ordem. E agora, na gestão da OAB, que comecei em 2022, nós desenvolvemos um projeto lá em Sinop chamado OAB Vai à Faculdade. E aí, a nossa ideia é aproximar o acadêmico da estrutura da ordem. Porque acontece muito isso, você quer um concurso, aí acabou a faculdade, você não consegue mais ficar tendo condições financeiras de sustentar só estudando. E aí acaba que ele vem para a advocacia sem estar necessariamente vocacionado ou entendendo toda a estrutura da ordem, entendendo que tem uma escola superior da advocacia que está lá para poder dar um suporte profissional, a caixa de assistência que pode mexer com um plano de saúde, com uma previdência. Então, que tem um plantão de prerrogativas para poder te atender, ele acaba caindo no mercado sem ter, às vezes, as competências desenvolvidas e sem entender do sistema. Então, dentro desse projeto de aproximar a ordem do banco, do acadêmico, então surgiu a possibilidade de pegar as aulas uma vez por mês, porque todos os dias
Não tem como difícil. conciliar. Eu tenho 2 crianças, né? Mais o Felipe, que também dá um trabalhinho. Aí, Então, o Felipe depois vai falar assim, eu quero direito de resposta, hein? já sobrou pra você, meu amor. Mas ele sabe que é verdade. Então, eu vou lá uma vez por mês. E aí, na ideia original, falar sobre isso. Sobre ética na advocacia, sobre prerrogativa, sobre a estrutura, como funciona. Então, agora, nesse formato para a graduação, desde 2022. Desde 2022. É. Bacana. E, Xênia, você fala com muita propriedade a respeito da advocacia, a respeito da instituição, não só da profissão, mas da instituição, da nossa representação de classe. Você hoje é presidente da subseção de Sinop. Como foi para você tomar essa iniciativa de ingressar como mulher, se destacar, fazer seu nome na advocacia, igual você planejou, e assumir esse local de destaque perante a subseção, que é grande ali em Sinop, né? Muitos advogados. Sinop hoje é a 2ª maior subseção do estado. Eu sempre brinco com o Bruno, que é o presidente de Rondonópolis, que é a primeira, falou, olha, até o final da gestão, vou acabar passando. Porque nós temos hoje 2 cursos de direito, né? Então a gente brinca, mas são 2 faculdades que trazem muitos profissionais para o mercado. Sim. Então, Sinop é uma grande subseção. Eu comecei participar das atividades da ordem em 2012. Então, eu formei em 2008, 2009 no escritório. 2012, o Felipe resolveu ser candidato à presidência da subseção. E aí, lá em casa, o projeto de um é o projeto dos 2, né? Vamos juntos. Se for sozinho, não tem como andar. E aí, então, comecei a participar da OAB quando nós mexemos com a formação das comissões da subseção. Ajudei a criar o regimento interno. Lá tem vários advogados, Édilo, lá de Sinop. E é muito engraçado ele contando essa história da gente sentado na área, com a cadeirinha, rascunhando. O que a gente ia fazer com o regimento interno? O que eram comissões temáticas? Nós estamos falando isso mais de 11, 12 anos atrás, né? Quantos advogados eram nessa época, Xênia? Quando o Felipe assumiu a presidência, nós éramos mais ou menos 400 advogados. 400 advogados. Desenvolve muito, né? Nossa. O interiorzão, ele desenvolve, muito. A gente cresce mesmo. E aí, então, participei dessa parte de criação das comissões temáticas lá em Sinop. 2013, nós tivemos na UAB a circulação de comemoração dos 80 anos da UAB. Uhum. E aí, dentro dos painéis da circulação dos 80 anos, tinha um painel chamado OAB Mulher. E a ideia desse painel era fazer o seguinte, criar em todas as subseções, nos conselhos municipais, uma cadeira para a OAB, nos que não tivessem a cadeira, e criar nas 29 subseções as comissões da mulher. Que em 2013, se você olhar todo o movimento de participação das mulheres, 2013 é o ano do nascedouro. Parece que assim, não existíamos até ontem, de 2013 para cá, nós saímos numa... Destaque. Exatamente. Então, em 2013, passamos por isso, e aí eu fiz parte desse processo também, de criar a comissão da mulher lá em Sinop, conseguir o assento, e aí com isso nós começamos um trabalho também no resto do estado. A coordenadora do projeto na época era a doutora Cláudia Aquino, que era a vice-presidente da seccional. Uhum. E como é que é mulher quando empolga com o negócio? Nós adoramos a ideia. Vestimos essa camisa da mulher e eu lembro de ter situações, o projeto eram 3 coordenadoras, Sinop ficou com uma das coordenações. Da gente sair de Sinop, eu tinha uma Duster em 5 advogadas, Lindamir. 5 para ir para a Primavera do Leste para falar sobre esse projeto OAB Mulher. Nós fizemos várias cartas no estado para ouvir não só a advocacia, mas ouvir a sociedade em geral, as empresárias, as vereadoras, para como a OAB poderia somar com esse projeto das mulheres. E a gente sair de lá em 5, dormir em 5 num hotel, para dar uma palestra, para conversar sobre um projeto em primavera. A hora que eu olho hoje, eu falo, gente... Que força, né? Isso aí! Eu falo que a gente vibra as coisas dentro da ordem. Então, eu venho desse momento de criação de comissões, especialmente o trabalho com as mulheres. Aí eu fui em 2015, fui vice-presidente da Caixa de Assistência, 2 gestões, então representando o interior. Nós éramos em 10 diretores, eu era a representante do interior. Depois eu vou te contar uma história engraçadíssima sobre isso, inclusive. Guarda essa pra gente lembrar. Se eu esquecer aí, vocês me lembrem, gente. E aí, quando eu fiz 2 gestões, e o nosso presidente na subseção, que era o Eduardo, falou, olha, eu não vou para a reeleição. Eu tinha já isso com as mulheres. Quando você estuda as fases do empoderamento, você vê que o difícil é a gente ultrapassar a segunda fase. A mulher até deixa a casa, ela sai para trabalhar, ela tenta dividir as funções com o marido. Mas quando chega naquela fase de ocupar o espaço, e tem números que falam sobre isso, nós acabamos fazendo uma opção por dizer assim, não, vai você, que eu te ajudo. Porque nós não nos sentimos competentes para ocupar aquele espaço.
E eu lembro que quando, em 2013, nós criamos as comissões lá em Sinop, eu já naquela época falei pro Felipe, falei assim, ó, nós vamos ajudar, estamos juntos, coordenadores eram das comissões, eu e Edilo. Falei, mas eu quero que metade das comissões tenham presidentes mulheres. 2013, nós nem sonhava com paridade. E aí ele falou assim, joia, me dá o nome das mulheres. Nós começamos lá com 13 comissões, me dá o nome das mulheres. E aí incomodava de, às vezes, fazer um exercício de pensar, por exemplo, lá na nossa advocacia. Fala pra mim os 5 melhores advogados da cidade. E as pessoas não respondiam entre os 5 melhores advogados, tipo, 5 mulheres ou 4 mulheres. E eu pensava, tá errado. Então, quando eu tenho todo esse trabalho com as mulheres, vivo isso e trago isso com uma força das mulheres, e eu sou 2 vezes vice-presidente, eu falei, não, eu não vou ser a eterna vice. Eu preciso mostrar para as outras mulheres e ter um retorno desse projeto, de não ser uma pessoa que só fala, mas não faz, que dá pra gente colocar o quadro na parede, né? Que dá pra gente não ser só a pessoa que fica ajudando alguém a fazer, que nós temos sim competência pra ser. E aí, reunimos a mulherada lá, vamos pegar na empreita? Vamos. Então, disso vem, se você perguntar qual foi a minha principal motivação para ser presidente. Eu queria mostrar para as mulheres, estar com as mulheres e construir junto com as mulheres essa ideia de que sim, nós também podemos não só ajudar, mas nós podemos ocupar o espaço e ser protagonista daquele movimento. E deu super certo, né? Muito Hoje, certo. lá em Sinop, nós temos 27 comissões temáticas, são mais de 430 advogados nas comissões. Na construção da nossa sede, nós temos uma sala só para as comissões, nós temos metade de presidentes mulheres, metade de homens. Nas diretorias das comissões, nós temos em todas elas pelo menos um jovem advogado, pensando em agregar também, e também dar esse poder de decisão para essa voz, de fato, para a jovem advocacia. E se você me perguntar qual que é o maior ganho da sua gestão, na minha visão, e olha que eu entreguei uma sede lindíssima, que começou com o Felipe, passou pelo Eduardo, e eu falei que Deus botou a mão para eu ser, injustamente, inclusive, porque todos eles trabalharam tanto quanto ou mais que eu, mas de ser coroada com a entrega da sede. Mas, na minha visão, o maior ganho da minha gestão foi o funcionamento das comissões e esse fato de trazer os advogados para perto, para dentro da ordem. Aproximar de fato, né? Com Porque certeza, com certeza. a advocacia, o Gislen, beijo, presidente. O Gislen fala que nós da advocacia, a OAB, é o único órgão de classe que é cobrado. É cobrado se está acontecendo uma coisa ali, é cobrado se tem alguma coisa acontecendo no STJ, no STF, se está acontecendo em alguma coisa da sociedade. Nós somos os únicos a serem cobrados. Tamanha a importância que nós temos de representatividade. E é bacana, às vezes o advogado começa e ele fica de fora, né? Perde aquele encanto de ingressar e conhecer quão maravilhoso que é a nossa OAB. Gente, depois que apaixona, filho, fica que nem a Xênia, tá? O bicho fica. Você vira, o seu sangue virou OAB. OAB positivo, né? Exatamente. Você pega um carro, vai com 5, dorme no mesmo quarto do hotel pra falar sobre OAB. É isso. E assim, né? Gratuito, né, Xênia? Porque a OAB é só o retorno pra gente, é de fato você fazer o que gosta e você estar ajudando outras pessoas, outros advogados, a sociedade, levando conhecimento, ajudando mulheres com essa sua iniciativa que você teve lá de sair da sombra e falar assim, não, eu não preciso ser vice de novo, eu tenho condição de assumir de fato uma posição na sociedade, na minha representação, que é de ponta e não ficar ali na sombra, né? Que geralmente é onde colocam as mulheres. Ó, vem cá, mulher, vem junto. Não, mas peraí, você vai de vice, você vai de alguma outra coisa e tal. Isso é muito importante, você pode ter certeza que você pode ter passado alguns perrengues para chegar aí. Mas você motivou muitas mulheres. A nossa subseção aqui, inclusive, a advogadas da nossa subseção, comentam no período de eleição da sua determinação, da garra que você teve na sua eleição da subseção. Brilhante postura, elogiável. E aí você também fez parte da diretoria já, da seccional, porque a gente está tão distante assim da capital, né? A gente aqui no Nortão, a gente fala que a gente fica meio distante de lá do que acontece na capital. Você também já participou lá, Xênia, Sim, da diretoria? Na eleição de 2015, os delegados indicaram um representante do interior para ser o vice-presidente da Caixa. E na época era o Dr. Bruno Robalim, que é filho do Elpidio Moretti lá em Sinop. Só que o Bruno, uns 10 dias antes da eleição, ele assumiu um cartório. E aí ficou aquele cargo vago. Então, eu recebi o convite para ser vice-presidente da Caixa de Assistência. E aí, então, nesse período de 2015
2015 até 2021, 2016 a 2021, é que eu estive na diretoria da Caixa de Assistência. Então, representando o interior do estado. E a história engraçada é o seguinte. Ah, é verdade. Antes que a gente esqueça, vá. Porque eu, então, comecei na gestão com comissão temática, lá em 2012 para 2013. Quando chega em 2015, que daí, então, poucos dias antes da eleição, Xênia, vai ser você a vice-presidente. Eu fui para a primeira reunião, sabe aquele negócio que você não sabe o que vai acontecer? Cara, como é que vão me receber lá? Não conheço ninguém. Quem que sou eu aqui de Sinop, membro de comissão temática, né? Pra você ter uma ideia, quando chegou o dia, o Felipe foi comigo, de manhã, botei a roupa bonitinha, me arrumei toda, né? Pra ir, ok, peguei um Uber. Coloquei lá, onde é que você vai? Eu falei assim, eu vou na Caixa de Assistência dos Advogados. Joia. Desci um prédio bonito, né? A hora que eu desço, uma recepção cheia de secretário, eu falei, nossa, bastante gente que trabalha aqui nessa caixa, né? Oi, eu vim para uma reunião. Eu sou a Xênia, uma reunião da Caixa. Não, senhora, aqui é o consultório, a Caixa de Assistência, ela tem um espaço saúde, onde tem vários médicos, vários pilates, dentistas, enfim, que atende os advogados na capital com valor diferenciado. Em vez de ir para a Caixa de Assistência dos Advogados, eu fui para a sede do espaço de saúde da Caixa de Assistência. Eu já errei na largada. Errou de cara. Errei na largada até o lugar da reunião. Aí que eu falei, nossa, Xênia, acho que não vai dar certo esse negócio aqui, não. Peguei outro Uber, Caixa de Assistência, perto da OAB. Liguei pra secretária lá, beleza. Chego na reunião com esse receio de como ia ser. E, gente, foi fenomenal. Eu lembro que eu tinha essa percepção de, cara, a hora que eu falo alguma coisa, eles me escutam. Não sei o que passava na minha cabeça. Autoridade. Se eu achava que eu ia chegar lá e alguém não ia me dar nem bom dia, né? Olha que coisa, não sei, passa tanta coisa na nossa cabeça. E foi muito legal essa acolhida que eu tive na Caixa de Assistência. E eu lembro que muitas coisas, isso foi muito valioso para eu me capacitar para ter chegado à presidência da subseção, que tinha vários projetos da Caixa que às vezes não atendiam o interior. Por exemplo, nosso cartão de aniversário, até pouco tempo atrás, até alguns anos atrás, ele era como? A gente recebia com vários vouchers, né? No aniversário do advogado, a gente sempre ganha um cartão de aniversário com vouchers, né? Para você, almoço, desconto, diferenciado. Chegava pra gente atrasado e só com voucher da capital. Só com Casa Prado, era ou não era? E aí eu numa reunião falei, gente, vamos repensar o formato do cartão de aniversário? Todo mundo, porque eu falei, que lá pra gente não atende no interior. Atende só vocês, senão nós temos que vir aqui durante o mês na capital para usar o presente que a gente ganhou, que é o... E eles não mandavam o voucher da passagem, né? Da gasolina, de nada. E aí foi muito legal quando eu falo desse abraço, assim, de que realmente eu falo que a OAB é como se fosse uma grande família, sabe? Do Ítala, Clarissa, Vergani, de dizer assim, não, cara, não tínhamos pensado nisso. Vamos mudar o formato. E hoje o cartão de aniversário ele é virtual. Então, o advogado recebe, no começo do mês ele recebe um parabéns, mas ele entra no site da Caixa e ele vai lá selecionar da cidade que ele quiser quais são os benefícios que ele vai ter no aniversário. Outra coisa, a vacinação. A vacinação ela era feita para os advogados da capital e aí a gente não tinha isso no interior. Hoje nós temos no mês de abril o mês da saúde na Caixa e a campanha de vacinação que é no estado todo. Então, foi muito legal essa integração, porque eu percebi o seguinte. Às vezes, nós, no interior, temos uma síndrome do patinho feio, né? De cara, como é que vai ser? Será que eu vou ser capaz? Como é que eles vão me acolher? E quando a gente chega lá, não é nada disso. Não é nada disso. Então, e assim como, muitas vezes, não acontecia algumas situações, não por problemas da gestão, mas porque alguém não tinha essa visão de dizer, assim funciona melhor, jogos da advocacia. Não tinha ninguém vivendo aqui a realidade para poder falar, né? E foi, assim, muito valioso isso para me habilitar para a presidência da subseção. Então, jogos da advocacia. Eu sou muito dos jogos, assim, eu fui bolsista do meu 5º ano até o 2º ano do ensino médio. Eu, com muito orgulho, sempre falava que eu pagava a minha escola com bolsa. A primeira vez que eu viajei de avião foi para jogos, enfim. Aliás, meu primeiro regional, em 98, foi aqui em Juara. Olha aí. Olha, Juara tá na vida dela, gente. Gente, vamos mexer com jogos. Legal, vamos reunir a advocacia num ambiente mais descontraído. Nós temos um grande amigo dentro da OAB, que é o Benete, que foi nosso ex-presidente do TED, hoje conselheiro estadual. E o Benete sempre falava o seguinte, amigo não se faz de terno e gravata. E se tem uma coisa que a OAB nos traz, são amigos. São pessoas que você conhece, que você abraça. Se eu olhar meu círculo de amigos hoje, são basicamente advogados.
Vamos mexer com jogos, trazer o advogado para dentro, tirar isso às vezes o advogado achar que o AB só serve para comprar o boleto, né? Que tá uma instituição separada, apartada da advocacia. Resolvemos fazer os jogos. Legal. Gente, vamos trazer os advogados do interior, mas nós temos que então dar uma condição diferente para o advogado do interior. Porque concorda que se os jogos são aqui, o que o advogado aqui tem que fazer? Só sair do escritório dele, trocar de roupa e tá lá. Agora, nós temos subseções que estão a 1.200 quilômetros da capital. Nós temos Vila Rica lá, o nosso querido presidente de Vila Rica, Serjão, cara, é 1.200 quilômetros. Então, nós precisamos dar um tratamento diferenciado, porque ele vai ter deslocamento, ele vai ficar 2 dias fora de casa, ele vai ter que ter hospedagem, ele vai ter que ter alimentação. E estruturamos os jogos nessa proposta, dando condição para o advogado do interior vir participar de uma atividade que talvez fosse acabar acontecendo só para advogados da capital. E foi muito legal. Inclusive, os primeiros jogos da advocacia, o time de Sinop foi campeão do futebol. Rapaz, a diretoria da Caixa passou o mês inteiro, o ano inteiro, né? Até a próxima edição. Porque na capital eles fizeram o quê? Pra dar quórum, pra gente ter uma movimentação, dividiram. Eles tinham lá 1 ou 2 bons times. Dividiram os times pra dar jogo. E aí nós que viemos do interior, fomos com o time montadinho. Chegou lá, o interior levou o futebol masculino. Eu chegava nas reuniões da Caixa e falava... Falem bom dia pra campeã dos jogos. Espírito competitivo, lá em cima. Jogos também é uma experiência sensacional desse período de Caixa de assistência, assim, que bacana. Eu sempre falo que é uma das melhores partes da OAB, a Caixa, né? Que é tudo de acolhimento, de trazer, de cuidar do advogado, da família. Então, muito valiosa essa minha ida para a capital, nesses 2 mandatos com a Caixa, especialmente porque eu não tinha dimensão de que quando eu chegasse na Caixa, eu teria encontrado diretores da Caixa que fossem ser tão gentis, tão acolhedores comigo, que era uma presidente de comissão lá de Sinop, né? Mas esse seu receio é o receio do jovem advogado, sabia? A gente percebe isso pelos advogados nossos, da nossa subseção, eles chegam no ambiente, às vezes, e quando eu fui jovem advogada também, faz tempo, mas eu lembro, a gente tinha receio, porque parecia que às vezes você ia ser inoportuno, você iria ter uma abordagem que as pessoas iriam menosprezar. E a gente do interior fica assim, né? Porque você chega na capital, é diferente, o ritmo deles é diferente, nós temos a síndrome do patinho feio, igual você falou, viu, Xênia? Muito, muito real isso. Nós temos a síndrome do patinho feio, de achar que os bons profissionais estão na capital, e na verdade o interior tá repleto de profissionais capacitadíssimos. Nós só estamos numa comarca menor, num local mais pacato. Mas, né? Nós aqui conhecemos a realidade, nós que conhecemos o posicionamento. Vive o direito. Sabe que esse ano nós vamos fazer, lá em Sinop nós temos o baile do Rubi. E esse ano o tema do nosso baile vai ser Brasilidades. Valorizar o que é nosso. O que eu percebo? Muitas vezes na advocacia, as pessoas dizem, nós não precisamos nem falar de capital e interior. Mas valoriza o advogado de São Paulo, valoriza o advogado do Rio de Janeiro, valoriza o de Brasília e não olha aqui para o nosso. Então, lá em Sinop, nós temos muito esse cuidado de valorizar o que é nosso, de cuidar do nosso jovem advogado, cuidar do advogado daqui. E eu faço várias campanhas lá, Norte Show, por exemplo. Norte Show movimenta Quantos escritórios de São Paulo querem lá montar stand na Norte Show? Conversamos com o presidente da Norte Show, não tem comercialização de stand para advogado nenhum advogado, né? Porque é comercialização da advocacia. Não pode. Palestras com advogados de fora. Vai lá a comissão de ética para fiscalizar se não vai ter uma captação irregular. Porque o advogado de fora do estado, ele vem... Não tô dizendo, né? O mercado é aberto para todos, mas não tem justificativa para a quantidade de advogados que nós temos aqui ter que contratar advogados de fora. Vai lá, em Brasília. Um advogado daqui do Mato Grosso tentar despachar com o ministro, se ele não contratar um correspondente em Brasília. Por que aqui no Mato Grosso, que nós temos um mercado incrível, nós precisamos, vamos dizer assim, dar tanto espaço para o advogado de fora? Sinop, o que eu tenho conversado com a advocacia, o que a gente tem tentado, nós estamos hoje com 3 pós-graduações em andamento, um monte de curso de capacitação. Joara tá lá com vocês fazendo pós. Isso aí, o Nortão, né? Junto com essas pós. O que eu percebo é o seguinte, nós temos, às vezes, o jovem advogado, ele sai da faculdade e acaba caindo em áreas que já estão saturadas. A advocacia hoje, ela tem se especializado cada vez mais. É como na medicina. O que você é ortopedista? Não, você é ortopedista, especialista em joelho, ortopedista, especialista em joelho, especialista em menisco. E aí a advocacia tem passado por isso. Nós temos nichos que hoje, às vezes, o advogado não consegue dar o tombo nas contas e nós temos outras áreas que às vezes nós não temos ninguém. Por exemplo, lá para nossa realidade.
Outro dia, uma indústria lá de Sinop me pediu um currículo de advogado especialista em compliance. Cara, é o especialista do Danusa. especialista. Indica- Alô, Danusa! Especialista em compliance. Aí, você olha, tem um monte de advogado fazendo CIVA, consumidor, nananá, e não temos em compliance. Sinop vai construir agora o World Trade Center do agro. Nós temos um advogado especialista em trading? Nós vamos nos preparar para esse momento. Então, direito internacional, com contratos de importação, de exportação, a nossa advocacia precisa se preparar para esse novo momento. Para não dar espaço, mas para cuidar do que é nosso, valorizar a nossa advocacia e ser competitivo, me expressando melhor, e sermos competitivos com advogados que vêm de fora, muitas vezes de olho no nosso mercado aqui do Mato Grosso. Perfeito, é isso mesmo. E, Xênia, nessa correria de advocacia, você falou de esporte, competição e tudo, do seu estilo esportivo, e você falou que você pratica esporte. Hoje, como que você concilia essa rotina doida que você tem de advogada, subseção, mãe, esposa? O que te tira dessa rotina para descanso? Com certeza, é o esporte. Qual deles? Hoje, na minha época de atleta, né? Eu fui bolsista do handball. Era pivô, fui até pré-convocada para a seleção, eu era empenhada. Não, eu não sou boa, eu sou esforçada. Só esforçada. Às vezes é melhor que ser boa, viu? Quando a gente é esforçada. E aí, depois o joelho foi embora, problema na lombar, fui pra corrida e hoje em dia eu jogo beach tênis. Então, eu chego lá, hoje em dia eu consigo fazer só uma aula na semana, nós temos uma turma de sábado que é ótima. E aí o professor fala, Xênia, não precisa bater todas as bolas do professor, eu vim aqui só pra bater nessa bolinha. Então, é um momento que não tem como, você tem que concentrar naquilo. Isso, com certeza, eu falo que é uma catarse, assim, da semana, esse momento do esporte. Fora ficar em casa com as crianças. Eu sou uma mãe que adora brincar de cinema. Eu tenho hoje dois meninos, né? Um tem 12 e um tem 14. E aí, normalmente, eu chego muito cansada. Mamãe, vamos fazer o quê hoje? Vamos brincar de cinema? Aí a gente, sabe aquela farofada? Desce travesseiro, coberta, colchão pra sala. Liga o ar, faz uma bacia de pipoca, assim, aninha com a criançada toda no ar-condicionado. Eu falo que é o seguinte, o final de semana lá em casa, até filme, eu falo, só filme burro, gente. Não vamos ficar pensando demais. Outro dia me indicaram um filme, a hora que eu comecei a assistir aquilo, eu falei, meu Deus, isso aqui tem que pensar muito. Então, no meu momento de descanso, é comédia romântica, com final feliz, ninguém briga com ninguém. Né? Então, assim, é muito difícil. E as mulheres, a gente tenta equilibrar os muitos pratos e carregamos junto o chicotinho da culpa, né? Se o filho não tirou nota ruim na escola, você pensa que eu podia estar mais presente. O escritório, perdi um cliente, eu tinha que estar mais presente aqui. O marido quer atenção, mas... E aí você vai indo e vai se deixando. Falo que nós temos que perder a síndrome da Mulher Maravilha. Passamos por isso já. A gente já saiu de casa, já foi para o mercado, mas a gente continuou agregando inúmeras outras funções. Falo que tudo é um momento cultural, e por isso que a gente precisa falar sobre as coisas. Não adianta falar só para as mulheres. E eu tenho muito comigo que a ideia é justamente de eles também entenderem, os homens e as mulheres, e dividir as funções. Estarmos juntos para um objetivo. Não adianta só a mulher querer ela sair para trabalhar, ela mandar na casa, ela não sei o quê. Vai dar errado. Então, ou a gente caminha... sobrecarregar, né? Exatamente. Daqui a pouco você tá exausta, cansada. Falei isso outro dia, no março, falei isso. O que adianta a gente conseguir ir para o mercado de trabalho, ocupar espaço de fala, espaço de poder? Nós chegamos em 2024, com tudo isso, nós estamos como? Estamos exaustas. Nós estamos cansadas. Exausta. Nós precisamos conseguir dividir as funções. Não precisa, mulheres, nós não precisamos ser boas em tudo que a gente faz. Exatamente. Chega de síndrome da Mulher Maravilha. Vamos fazer o que dá. O Fernando Mascarello fala muito isso. Fazer o que podemos com os recursos que temos. Meu tempo dá para isso aqui? É isso aqui que eu vou fazer. Conseguir um tempo para outra coisa? Essa outra coisa eu vou fazer bem. E ninguém é bom em tudo. E faz parte. Faz parte. E aceitar isso, né? Porque realmente, como você falou, a mulher se culpa muito, né, Xênia? Não tem... Nós precisamos abandonar isso. Precisa. Esses dias eu tava saindo do escritório e fui fazer um storyzinho, né? Aí apareceu pra mim lá assim, guerreira é a Xena. Eu tô cansada de ficar até tarde trabalhando. Eu tenho uma comadre que é advogada que ela fala assim, maldita mulher que queimou o sutiã.
pior, né? Tá gente aqui brigando agora. Ai, gente. Ô, Xênia, e nessa representatividade sua, nas lutas pelo interior, pela mulher, o que você vê de avanço dentro da nossa instituição, da OAB, relacionado à mulher nesses últimos tempos? Ah, mulher nós temos demais, né? Eu falo de 2013 pra cá. Bom, agora, março, nós tivemos Conferência Nacional da Mulher. Gente, inúmeras, maravilhosas mulheres de Mato Grosso lá, palestrando. De novo, fui um painel, tava a diretora do Congresso Nacional desde a gestão Renan Calheiros, a diretora jurídica nacional do Banco do Brasil e a vice-presidente da OAB do Rio de Janeiro, do escritório Fenômeno, a Xênia lá de Sinop. Eu já fui de novo. Eu falo, gente, como que você pode, palestrou? Né? Palestrei, falando sobre evolução. E aí, na minha fala, eu peguei essa evolução da participação da mulher. A Gi fala muito sobre isso também. Uhum. De 2013 para cá, que você vê que nós saímos lá de 13%, 14% de mulheres nos cargos eletivos para cota de 30%. E depois da cota de 30%, nós chegamos à paridade na última eleição. E estamos aí, assim, o mundo não acabou, a OAB continuou girando, porque nós passamos muito por isso, das pessoas dizerem, a OAB vai retroagir agora com cota, ter que colocar metade de mulheres. Eu falo, gente, a OAB é vanguardista no movimento das mulheres. Exato. Sim, estamos puxando fila para a política partidária, nós não somos só cota. Nós já somos mais da metade da população de mulheres. E nós temos plenas condições de representar a advocacia, a cidade, o município, o estado, o Brasil inteiro. Então, em relação à pauta da mulher na Ordem dos Advogados do Brasil, em Mato Grosso, nós, hoje, de 29 presidentes das subseções, nós somos 9 presidentes mulheres. No Brasil, de 27 estados, 4 ou 5 são presididos por mulheres guerreiras. Então, assim, e tudo funcionando muito bem. Nosso conselho hoje é paritário. Nossa lista do 5º saiu paritária. Então, acho que a OAB está de parabéns com esse momento da mulher, com a participação da mulher, e todas entregando tudo aquilo que se comprometeram. Acho que muito por isso a gente se cobra de estou lá, se eu fizer o mesmo que um homem faz, vai ser pouco. Então, a gente sempre tem isso de querer trabalhar mais, entregar mais. As mulheres estão arrasando na gestão do Brasil. Assim, da OAB a nível nacional, estadual, municipal. Tá muito legal. E falando em paridade e sobre eleições, nós temos aí a eleição da OAB, a eleição passada da OAB, ela foi assim de bastante destaque para a mulher. Nós temos a nossa presidente da seccional, a Gisela, que é mulher, que vem aí dar essa motivação para a gente, que a gente pode ocupar o espaço que a gente quiser, né? Gisela tem feito aí uma boa gestão. Como você vê a gestão da Gisela, o reflexo disso para você na subseção? Você da subseção mulher, ela da seccional também. Ah, faz muita diferença, né? Eu lembro que em 2016 nós fizemos a conferência estadual, a primeira conferência estadual da mulher e da jovem advocacia foi em Sinop. Na época o presidente era o Cláudio Lamáquia. E ele foi para Sinop, para essa conferência. E quando compôs a mesa de honra, só tinham 2 mulheres. A Gisela, na época, eu salvo engano, a Gi naquela época era vice-presidente da OAB e eu vice-presidente da Caixa. E aí ela fez uma fala muito legal, que falava o seguinte, diretores, Lamáquia, por que sua diretoria nacional não tem nenhuma mulher? Na diretoria da OAB só tinha uma mulher. Na diretoria da subseção do Felipe tinha, salvo engano, uma mulher. E na Caixa, que daí nós tínhamos mais mulheres. Aí ela falou assim, mulheres, nós pagamos a metade da conta. Nós precisamos ocupar a metade da mesa. Então, por que vocês estão aí? Por que vocês não estão aqui? É difícil fazer a mulher se disponibilizar a vir. Quando nós viemos na outra gestão como uma presidente mulher, isso fez toda a diferença para que outras mulheres do Estado também se habilitassem para representar as nossas subseções. Então, fez total diferença ter uma presidente mulher, sem sombra de dúvida. Perfeito. E, Xênia, você falou que advoga mais para mulheres ali em Sinop. Óbvio que eu imagino que a sua vida agora esteja bem voltada para a advocacia, mas qual é a principal área que você atua, qual da sua advocacia em Sinop? Civil, a gente já sabe, mas qual formato? Família? Eu faço muito direito de família. Muito divórcio, guarda, alimentos, basicamente direito de família. E aí, direito empresarial e também gosto muito de direito fundiário. Direito fundiário.
E no direito de família, você trabalha atende bastante mulheres em situação de violência psicológica. E como que Muitas, você lida com isso? muitas mulheres. E é engraçado porque eu sou uma defensora do casamento. Uma defensora do casamento. Eu tenho, assim, plena consciência de que eu consigo desenvolver todas as atividades, eu consigo equilibrar todos os meus pratinhos, porque eu tenho um casamento, graças a Deus, firmado na rocha do Senhor Jesus. Amém. Então, eu sou uma defensora mesmo do casamento. E eu trabalho com divórcio, olha que loucura, né? Então, o que eu mais recebo são mulheres, não necessariamente num ciclo de violência, mas nós viemos de uma geração, e isso tem mudado, mas em que a mulher casava para permanecer casada até que a morte o separe. Estando feliz, estando infeliz, sofrendo violência, não sofrendo violência, né? Precisando ou não precisando se anular para a existência daquele casamento. E isso tem mudado. Hoje as pessoas buscam a felicidade. E aí nós temos relacionamentos dos mais diversos. O formato de família mudou muito, né? Nós temos hoje, eu acho que é uma área artesanal do direito e fantástica de se trabalhar, é o direito de família, porque vem toda hora a legislação correndo atrás do que está acontecendo, né? Das uniões. A norma correndo atrás do fato. As uniões homoafetivas, o poliamor, a possibilidade de termos mais de um casamento, a coparentalidade, sensacional, a possibilidade de ter no assento de nascimento o pai biológico, o pai afetivo. Então, assim, o direito de família é muito encantador. Passa, sim, pelo escritório muitas situações de mulher em situação de violência e muito também desse fim de ciclo de um momento cultural de casamento de 20, 30 anos e que não é mais para mim, não dá mais. Muitas vezes ela vem achando que ela está resolvida, que ela quer se separar. A hora que você conversa, explica tudo, ela tem ainda que fazer uma terapia para ter certeza daquela decisão. Então, é muito gostoso, eu me identifico muito, porque também eu gosto muito desse contato com as mulheres. Não tem como advogar na área de direito de família e não se envolver emocionalmente, né? Isso aí. Direito de família é técnica e emoção. Não tem como trabalhar separado. E na parte de fundiária e agrária é muito engraçado, porque daí hoje também, já tendo mais canja, sabendo mais lidar com a situação, eu tenho alguns clientes homens com esse perfil aí de fazendeiro, alguma coisa assim, e eu acho muito engraçado. Tem um cliente que me liga, e é aqui do norte, ele me liga e fala assim, ô, minha doutora. E é outra forma de lidar, outra forma de tratar com o cliente, outra forma de passar a informação é totalmente diferente. Então, bom, eu sou suspeita, porque tudo que é de advocacia, eu gosto demais. E o interior tem isso, né? Mas até o cliente que a gente tem, parece que a gente consegue manter um vínculo de afetividade. Não é a bênção do interior. Eu falo que essa é a bênção do interior. Até isso a gente consegue manter. Xênia, você falou da paridade de mulheres e recentemente tem ventilado aí nas mídias a respeito da paridade, da necessidade do interior estar mais presente nessa gestão da seccional também. Como surgiu esse projeto? O que é esse projeto da paridade do interior em relação à capital? O projeto, na verdade, é um projeto de representatividade proporcional. Lá em 2021, o Felipe, que é de Sinop, que foi presidente de subseção, em 2021 ele estava na gestão como conselheiro federal, representando o interior. E ele fez o protocolo desse pedido. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre representatividade proporcional. Para quê? Assim como nós temos a representatividade de mulher hoje numa situação de paridade, as cotas para negros e pardos, ele entendia já naquele momento que era necessário que na formação, na composição das chapas, fosse observado uma representatividade proporcional entre os advogados que militam na capital e os que militam no interior. Então, a proposta é, se nós tivermos um estado, né, uma seccional, em que se tenha 30% dos advogados no interior e 70% na capital, a chapa tenha 30% de advogados do interior, 70% da capital. Hoje, no Mato Grosso, nós do interior somos quase 52% da advocacia. E aí, quando vai ver os cargos eletivos que nós ocupamos, os cargos eletivos, eles ocupam aí 30%, 35% dos cargos eletivos. Na diretoria da OAB, por exemplo, hoje são 5 cargos, nós temos 1 para o interior. Na diretoria da Caixa, são 10 cargos, nós temos 2 para o interior. No Conselho Federal, são 6 cargos, nós temos 2 para o interior. No Conselho Titular e Suplente, daí mais ou menos nessa métrica. Então, quando nós começamos a gestão, o Colégio de Presidentes, os 29 presidentes, já veio muito forte essa discussão de querer uma representatividade maior nos cargos eletivos para contribuir mais na tomada de decisão.
O interior vem com uma consciência, e a última eleição ela foi decidida pelo interior, de que nós do interior precisamos não só ser destinatário das políticas institucionais, mas que nós possamos também ajudar a construir as políticas institucionais. Porque nós temos aqui demandas que são diferentes das demandas da capital. Não mais difíceis, não mais fáceis, mas demandas diferentes. Então, no ano passado, o nosso colégio de presidentes aconteceu, os 29 presidentes se reúnem uma vez a cada 6 meses num colégio de presidentes. Nós temos aí, então, Mato Grosso, mais de 140 municípios, e a OAB cobre todo esse território com 29 subseções. Em outubro do ano passado, esse assunto veio para a pauta e resolvemos criar um grupo de trabalho com subseções pequenas, médias e grandes para discutir sobre o tema da representatividade. E aí montamos um estudo capitaneado pelo presidente Fernando Mascarello, que conseguiu apurar todas essas informações e clareamos a mente, sabe? A hora que você coloca em números, que você senta para olhar. Não, aqui nós temos a possibilidade de andar com esse projeto de representatividade proporcional. E aí montamos o projeto, os presidentes das 29 subseções subscreveram a proposta e nós fizemos alguns encaminhamentos, então, no início desse ano. Foi um pedido para o Conselho Federal para que seja alterada a norma eleitoral que trata da composição das chapas para todo o Brasil, assim como aconteceu com a paridade, com as cotas para negros e pardos, que também todas as chapas seccionais obedeçam à proporcionalidade. Só que nós já estamos, né, na época, no início do ano, de período eleitoral, agora em novembro. Então, nós fizemos também uma consulta para o Conselho Federal para que o Conselho Federal esclareça se é possível, quando os estados soltarem o edital das eleições, que o edital regulamente essa representatividade proporcional. Já na eleição desse ano. Isso, então, porque às vezes não dá tempo de fazer um encaminhamento, e eu percebo que Mato Grosso tem sido vanguardista nesse movimento de representatividade proporcional, de que ele ganhe um corpo de uma forma séria o suficiente para alterar a norma nacional já para essas eleições. Então, a consulta para o Conselho Federal tem o intuito de que, se o Conselho Federal disser que os estados podem regular isso nos seus editais, estados que quiserem já regulamentem o tema. E aí também passamos essa consulta para nosso conselho pleno, para que ele também avalie essa possibilidade, entendendo se isso é possível legalmente para as nossas normas eleitorais ou não. E nesse contexto, então, vem esse projeto de representatividade. Não é, assim como no caso das mulheres, o movimento não é forte só se mulheres participarem dele. Nós temos que entender que e não é que um é melhor que o outro, é só porque nós temos visões diferentes, homens e mulheres. E é por isso que está dando certo na OAB, porque nós estamos complementando as visões. A representatividade do interior vem mais ou menos nesse sentido. Não é que o advogado da capital ou do interior é melhor ou pior. É que ele tem visão diferente, que para uma gestão ser rica, ser plena, para a OAB com a importância que ela tem, não só para a advocacia, mas para a sociedade, ter essa multiplicidade de visões, de bandeiras dentro da ordem, é o que vai fazer com que a nossa gestão seja, de fato, plena para a sociedade e para a advocacia. Então, essa é a ideia da representatividade proporcional, é dar mais voz para a advocacia do interior, trazer quais são as nossas bandeiras, quais são as nossas demandas em cargos eletivos que possam direcionar as nossas políticas institucionais para a classe. Está havendo alguma resistência em relação a esse projeto de paridade? É um projeto novo, né? É. Novo. Mas tem encontrado alguma resistência no meio do caminho, Xênia? Sim. Nós, quando apresentamos o projeto para a diretoria da OAB, da Caixa, do Conselho Federal, a princípio todos abraçariam o projeto. Quando sai a matéria, não saiu da forma como nós entendemos que era o abraço que nós gostaríamos de ter recebido da gestão. Só que eu acho que, nesse momento, tudo tem se aflorado também, né? Tudo tá muito aquecido. Eu acredito que o movimento, tendo nascido aí do Colégio de Presidentes e tendo sido abraçado por boa parte dos advogados da capital, isso tá muito legal. Tá se repetindo agora aquilo que eu falei sobre a Caixa. De, às vezes, os presidentes chegarem, será que vão acolher? Será que a capital vai gostar? E tá assim, muito, muito, muito legal mesmo. Essa visão não de melhor e pior, mas essa visão de vamos caminhar juntos. Então, tem resistência? Eu acredito que vai ser natural que quem for disputar o pleito eleitoral desse ano vai acabar montando chapa proporcional. Porque como alguém vai se habilitar para a presidência da OAB, por exemplo, para essa chapa, que daí tem
Conselho Estadual, Federal, diretoria da OAB e da Caixa, a chapa, na última eleição, teve 88 membros, integrantes da chapa. Como que vai justificar, com todo esse movimento que o interior tem feito, uma chapa que não obedeça à representatividade proporcional? O interior está de olho, os advogados do interior, nós estamos pulando a parte do patinho feio. Então, ainda que nós não conseguimos uma alteração legislativa em âmbito nacional, o tema já está pautado no Brasil inteiro. Nós percebemos que Mato Grosso está puxando a fila de outros estados. O precursor. E eu acredito que, naturalmente, as chapas que se colocarem à disposição para a eleição da OAB deste ano, elas vão acabar vindo com a representatividade proporcional, sim. É o momento do interior, eu acredito. Ô, Xênia, e como que você vê esse processo eleitoral? O processo eleitoral que você passou, legislação, provimentos, e o que vem agora para essa próxima eleição? Você que está aí na subseção como presidente, alguns falam que a OAB está de certa forma querendo o mínimo possível se falar a respeito de eleição, mas nós estamos, acho que, num patamar da instituição que é necessário falar sobre isso, que a gente tomou uma proporção de uma política de OAB muito grande. Óbvio, a gente não vê falar sobre política de CRM, política para eleição de outros cargos, mas para a OAB nós temos que falar a respeito disso. Mas parece que está havendo aí uma certa... uma restrição legalizada a respeito disso. Qual que é o seu posicionamento a respeito dessa situação, Xênia? Isso é muito engraçado, né? Você acabou de falar antes. Todo mundo quer saber, aconteceu qualquer coisa na cidade, todo mundo, e a OAB? O que a OAB vai fazer? Exatamente. O que a OAB está fazendo sobre isso que está acontecendo? E, naturalmente, isso não acontece com os outros órgãos de classe, porque eles não têm a representatividade que a OAB tem, eles não têm a força. A OAB é o auxiliar da justiça. Então, é natural que nós tenhamos esse espaço de destaque, porque além de sermos um órgão classista, sermos uma entidade classista, nós temos também essa função social. Por isso que nós estamos lá indicados na Constituição Federal como indispensáveis à administração da justiça, e os médicos, os fisioterapeutas que nos desculpem, né? Com esse protagonismo, pela importância e pela responsabilidade que nós, advogados, temos com o patrimônio, a vida daqueles que nós representamos junto ao judiciário, e com a ordem não é diferente. Por isso que a ordem é pautada para inúmeros temas sociais. Quando você olha as instituições, entre as instituições mais respeitadas do Brasil, eu já vi pesquisas em que nós estávamos, inclusive, ali junto com o judiciário, com a respeitabilidade que se tem. Então, neste momento, tem um provimento do Conselho Federal, que veio lá do Colégio de Presidentes Seccionais, passou pelo Conselho Federal, e esse provimento, sim, ele limita esse espaço de debate de ideias, de propostas, de projetos no período que antecede o momento eleitoral. Eu entendo que isso gera, sim, uma restrição e que, na minha visão, é inconcebível dentro da ordem. Se nós somos a casa da democracia, a casa das liberdades, a casa dos debates, se nós somos pautados a nos manifestarmos enquanto instituição com os mais diversos temas, natural e necessário que os advogados, que aqueles que se colocarem à disposição para representar a nossa instituição, possam debater as ideias e os projetos, ainda que não dentro do prazo do edital para as eleições. Então, eu acho que é uma limitação severa e que era importante que o Conselho Federal pudesse rever este posicionamento já para esse momento eleitoral. Possibilitar, né, o diálogo, possibilitar... Com certeza, não tem lógica. Pois é. E você, na subseção, esse período que você passou ali na subseção, como que está direcionada as comissões para uma fixação sua ali na subseção de Sinop? Você pegou amor por aquilo ali ou você pretende voltar para a advocacia? Eu acho que depois que o seu sangue vira OAB, eu imagino que seja difícil. Meu marido hoje não está mais dentro do sistema e ele fala: meu bem, existe vida fora da OAB. Deixa um pouquinho isso, né? Dá um time agora, vamos pensar em outras coisas. Eu entendo que minha ideia de gestão, como eu falei, era fazer uma gestão em que eu pudesse mostrar que era possível. Nós estamos entregando hoje nossa gestão termina em dezembro, então a nossa gestão tem esse trabalho, esse movimento de trazer o advogado para dentro, de estar nas comissões temáticas, de
do presencial, eu sou muito da pessoa, de tirar um pouquinho isso do virtual para criar essa intimidade entre os advogados, esse bom trato que facilita no exercício da advocacia, esse network entre os colegas. Que é fantástico. O advogado entender que o problema do cliente é do cliente, não é nosso, nós não, estando em parte, ainda que em parte adversa, mantemos uma relação de urbanidade, de amizade, enfim. Então, a princípio, minha ideia era fazer realmente uma gestão na subseção. Xênia, seu nome está fixado com os advogados da subseção? Eu acho que, na verdade, primeiro que não se trata com os advogados das comissões e de forma institucional nada de processo eleitoral. E segundo que tudo que a gente passa na nossa vida é uma construção. Às vezes, você não necessariamente sonhava com alguma coisa e Deus vai abrindo o caminho, quebrantando o coração, colocando cada coisa no seu lugar. Então, a advocacia de Sinop vai caminhar com o projeto? Eu espero que sim. Espero que a advocacia olhe para a dedicação, para o comprometimento, para o amor, que não sou eu. Não tem nenhum trabalho que é conjunto, Lindamir. Ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Não. É um trabalho de grupo, de pessoas. Volto a falar, se nós queremos uma instituição forte, nós precisamos que os advogados estejam dentro da ordem. A ordem não é o prédio da OAB, a ordem somos nós. Então, se somos nós, o nós é formado de quem? De todos os advogados. Se hoje lá nós temos uma advocacia forte em Sinop, um bom trato institucional, uma respeitabilidade, poucos casos de violação de prerrogativas, é porque a advocacia está lá cuidando da parte de delegacia, tem outro que está cuidando com as perícias do INSS, tem outra comissão que está cuidando do pagamento de precatórios. Não é a Xênia. É a advocacia que se comprometeu com a classe. Eu falava muito na minha campanha para presidente de subseção, tem até uma parábola que fala o seguinte: um dia vieram buscar o meu vizinho por ele ser alemão. Eu não me envolvi porque eu não era alemão. No outro dia levaram meu outro vizinho porque ele era judeu. Eu não me envolvi porque eu não era judeu. Quando bateram na minha porta para me levar, não tinha ninguém para me ajudar. Porque eu não ajudei ninguém. E eu acho que para advocacia é isso. Então, hoje estamos com um problema na delegacia. Por exemplo, aí o advogado do previdenciário falou assim: mas eu não faço delegacia. Aí amanhã você tá com problema na perícia do INSS e o cara do criminal não vai lá somar com você. Falo que o objetivo dentro da ordem é essa gestão que seja pulverizada, com várias pessoas representando. Ela passa pelo fato de nos sentirmos ordem, de entender que uma diretoria, um presidente, ninguém tem condições de estar em todos os lugares como a OAB precisa estar. Nós temos que ter voz nos conselhos municipais, nós temos que ter voz nas comissões, voz em todos os temas sensíveis a OAB precisa estar. Então, você fala: Xênia, é um trabalho seu? De forma alguma. Conjunto. De forma alguma. E é daí que vem nossa força. É de entender que se eu quero uma classe forte, se eu quero uma advocacia forte, eu preciso estar dentro da ordem e trabalhando. Então, isso eu tenho convicção de que faz toda a diferença para termos a instituição forte como nós precisamos, ter esse advogado lá se sentindo parte e representando. E aí é no ônus e no bônus. Se as comissões lá, nós temos um calendário com reuniões fixas. Então, se você inscreveu para a comissão de previdenciário, você vai saber que toda primeira terça-feira do mês, 1h30, você tem reunião de previdenciário. Esse comprometimento, ele estar lá, é um ônus, porque é voluntário. Quando tiver que despachar alguma demanda de previdenciário com o juiz que faz aquilo, não é a Xênia que vai, a presidência. É a comissão que vai. A comissão que é importante ter aquele relacionamento com o servidor da vara, com o magistrado. Então, é dividir o ônus e o bônus da gestão com a advocacia. Acho que esse é o nosso grande objetivo no estado inteiro, penso eu. E eu vou falar uma coisa, eu acredito que vá de encontro ao que você também pensa. Alguém traz uma aguinha pra gente? Por favor. A Danusa, tive o prazer de conhecer a Danusa no Colégio de Presidentes em Rondonópolis, que eu fui representando o Gislen, e ela falou uma coisa pra mim assim, foi 5 segundos, ela virou, aí tava debatendo algum negócio e ela me falou, cara, que me marcou de uma forma, que eu sempre falo pra ela, eu falo: Danusa, tem pessoas que vêm na vida da gente, a família que a gente cria na instituição, os amigos, tudo, e ela fala que a ordem é sobre pessoa, tudo na vida é sobre pessoas, a ordem é sobre pessoas, e quanto mais afeto a gente tiver nessa situação da ordem por pessoas, mais longe a gente consegue ir. E por mais que seja sobre pessoas, nós também temos as nossas fragilidades, nós temos as nossas
as nossas, não vou dizer falhas, mas aquele momento que, assim, que nem você falou, né? A gente precisa ser guerreiro o tempo todo. Tem uma hora que a gente pode ser princesa e tá tudo bem. E tem um projeto, Xênia, que eu fiquei sabendo lá, e eu gostaria que você falasse um pouco pra gente a respeito da telemedicina, lá em Sinop, e a respeito também do atendimento psicológico para os advogados. A grande necessidade que a gente tem de tratar a saúde mental do advogado no mundo de estresse que a gente vive, né? Numa situação que a gente tem assim tão... Já é estressante o trabalho e às vezes a gente lida com o emocional de outras pessoas que acabam afetando a gente. Como você vê essa pauta de saúde mental do advogado? Antes de entrar na pauta, só fazer um parênteses. Danusa é daquela série Mulheres que Inspiram, né? Quando você fala das mulheres desse sistema, nós hoje somos 9 presidentes e, assim, todas que têm uma energia, um comprometimento, que é um negócio sensacional. Então, assim, eu tenho que tirar meu chapéu. Beijo, Dan. Para os presidentes homens, mas também para as presidentes mulheres. E ela tem muito forte isso, né? Sobre pessoas. Eu compartilho da mesma opinião. Ela é fantástica mesmo. E como que ela se desdobra e ela consegue se fazer presente com todo mundo. É uma conversa quando você se sente a pessoa mais próxima da vida dela. Isso mesmo. Ela acolhe muito, maravilhosa. E aí, sobre os projetos de saúde, esse projeto da telemedicina é muito bacana pelo seguinte. Na Caixa de Assistência, nós temos o plano de saúde com valor diferenciado para o advogado. Se for uma pessoa normal, qualquer pessoa, no balcão vai ter um valor 2x e para o advogado, no plano de saúde, através da Caixa, tem um valor X. Mas ainda não atendia toda a advocacia. Porque plano de saúde é caro, gente. É caro. Você está começando no mercado. Você tem energia do escritório, água, internet, telefone, enfim. E aí, no momento da pandemia, essa situação se agravou. Precisamos de um atendimento médico, tem o plano, mas ainda assim não é uma coisa que é acessível para todo mundo. E aí o presidente Ítalo vem com essa ideia do projeto da telemedicina. O advogado e os dependentes, eles precisam fazer apenas um cadastro e aí tem um atendimento sem custo nenhum, funciona 24 horas por dia e ele vai ter um atendimento virtual que vai verificar, vai fazer uma consulta, um médico vai atender para dizer, olha, é tal coisa, examinou e manda a receita, o receituário pelo telefone. Então, é um projeto muito legal que ajuda a cuidar da saúde do advogado, que não tem custo e então atende toda a advocacia e os familiares. Então, telemedicina é um projeto fantástico da Caixa, da gestão do presidente Ítalo, da vice-presidente Clarissa, e que ele funciona para os advogados do estado inteiro, 24 horas por dia. Depois, inclusive, se você puder, deixa aí o 0800 da telemedicina. Netão, com você. Que eu não vou lembrar de cabeça qual é, mas que é um projeto fantástico da Caixa. Em relação à psicologia, na Caixa nós identificamos que a questão de saúde mental, hoje a advocacia está entre as profissões com maior índice de depressão e suicídio. Eu sempre falo isso no escritório, vou atender o cliente. E aí, tudo bem? É uma pergunta meio retórica, né? Ninguém vai no advogado porque tá tudo bem, é igual no médico. Ninguém vai lá no meu escritório pra dizer, Xênia, deixa eu te contar uma notícia maravilhosa que aconteceu na minha vida. Tá tudo indo bem, os negócios estão bem, a família tá bem. Não, a pessoa vai lá porque ela tá com problema. Então, você lida com o problema dos outros o tempo inteiro e a solução do problema não necessariamente depende do advogado. A gente já vem com uma mudança de mediação, de atuação extrajudicial, de conciliação, de câmara de arbitragem, mas o serviço do advogado, do contencioso, o resultado depende de um magistrado, depende do Tribunal de Justiça, e aí aquilo te gera, inclusive, uma angústia, uma ansiedade de tá lá o problema, demora, custa caro, o cliente no seu pé. Então, é uma profissão muito estressante. No período de pandemia, esse projeto da psicologia, a Caixa fez, inclusive, sem custo para o advogado. Tinha o atendimento presencial e o atendimento virtual sem custo para os advogados. Hoje nós temos a plataforma da Psicologia Viva, que o valor, salvo engano, é R$ 39,90 e que tem o atendimento também para os advogados de todo o estado. Então, vem dessa necessidade que nós tivemos, especialmente no período pandêmico e pós-pandêmico, de uma preocupação com a saúde física e com a saúde emocional do advogado. E são 2 projetos que vieram e que ficaram, que eu tenho certeza que eles vão permanecer independente da gestão, esse projeto da telemedicina e da psicologia viva. Que deu super certo, Muito certo. Falar sobre saúde mental nessa área que a gente trabalha Dá outro podcast. Isso é tanta coisa que
realmente é importante a gente cuidar não só da parte da saúde física, mas da saúde mental também. E, Xênia, o que você faz, além do esporte que a gente já sabe, em relação... Como que você consegue consignar? Saindo mais dessa parte de instituição, vamos conhecer um pouquinho da Xênia para motivar a gente, né, mulherada? Como que você faz para... Qual que é a sua maior motivação para conseguir equilibrar todos esses pratos que você tem na mão? O que você pega de motivação para sua vida? É um dilema, eu acho, que da vida de nós mulheres, né? Eu venho muito forte com isso de quero fazer a diferença, quero deixar meu pai e minha mãe orgulhoso, quero aquela menininha lá da Vila Presidente Kennedy olhar e falar, deixei alguma coisa. Eu não gosto muito disso, nós estamos num momento que as pessoas são muito guerreiro de WhatsApp, ou reclamam muito na rede social. A gente tá vendo N coisas que não funcionam, corrupção aqui, corrupção lá, mas a hora que você fala, vamos fazer, na pessoa partir. E os psicólogos falam isso, né? Que a gente vem de uma geração em que a pessoa, ela consegue muito reclamar. Mas entre o pensar, o reclamar e o partir para a ação, é um caminho distante. Quando eu penso sobre eu estar no mercado de trabalho, eu estar longe das crianças, eu estar em cargo da OAB, eu penso sobre o que eu vou deixar de legado para os meus filhos. E aí tem um negócio que isso é quase uma terapia, né? Minha avó, por exemplo, ela foi uma mulher que foi criada para casar, procriar e cuidar dos filhos e tal. Que é totalmente diferente da minha realidade, da realidade da minha mãe. Mas a minha avó deixou um legado na minha vida de saudade, de carinho, de bem-querer, que eu falo assim, gente, será que minha função no mundo não seria só dar essa atenção que a minha avó me dava para os meus... Essa saudade que ela deixou. Se eu falar que 5 minutos dela, eu choro. Eu lembro que eu chegava no meu aniversário e sempre ia lá. E aí ela falava assim... Xênia, minha família italianona, Xênia, não tenho dinheiro para comprar um presente de aniversário. Eu falava, vó, aí ela fazia aquele almoço que era arroz, feijão, frango frito, aquela coxinha empanada, salada de repolho cortada fininha, o tomatinho. Eu falava assim, vó, o que a senhora me dá, ninguém nunca vai me dar. E eu me emociono de lembrar disso. Então, assim, foi uma mulher que na realidade dela, que na criação dela, ela deixou pra mim um legado de carinho, de cuidado, que ninguém na minha vida deixou. Que não é sobre dinheiro, não é sobre posse, é sobre o ser mulher que ela foi pra mim, desse acolhimento que ela me deu. E aí, a hora que eu olho, eu não consigo dar essa atenção neste formato para os meus filhos. Mas eu percebo que eles são muito orgulhosos da mãe, que faz isso, que faz aquilo. E aí eu penso, qual que vai ser o legado que eu vou deixar? Acho que eu não tenho esse perfil da minha avó, de ser aquela mulher que vai ficar dentro de casa, só para cuidar das crianças e tal. Mas eu vou conseguir olhar para trás e falar assim, olha, aquilo que eu não concordei na minha geração, no meu momento, eu deixei um legado de que eu, com certeza, não acertei. Com certeza tem erro e muito erro. Mas que dei o meu melhor para mudar aquilo que eu não concordava, para mostrar aquilo que eu concordava, para trazer as pessoas para um movimento que eu acho que é uma coisa interessante para uma mudança que eu gostaria, com as mulheres, com o interior, com a advocacia. Eu sempre falo que quando a gente se torna advogado, meio que você deixa de ser só você. Eu falo isso nas entregas de carteira. Se hoje eu for presa na Blitz da Lei Seca, e é interessantíssimo isso, quando a gente fala que a OAB está em todos nós. Se ela está em todos nós e nós não queremos uma classe que tem uma fama que não é boa e que às vezes acontece, né? Um ou outro que não é bom, prejudica a advocacia inteira. Se eu for presa numa Blitz, ninguém vai dizer a Xênia foi presa na Blitz. Vão dizer a advogado foi presa na Blitz. Se o jovem advogado ou o advogado experiente, ele resolver pegar um atalho e tentar levar um celular para a unidade penitenciária, um chip para a unidade, e ele for preso, ninguém vai dizer o João, a Maria, o José, a Xênia. Vai dizer advogado, preso. Então, nós temos que ter um senso de responsabilidade com a advocacia, com a gestão de ordens, traz isso ainda mais. E que eu penso que o nosso legado passa por isso também. Então, é um eterno... É o anjinho e o diabinho, né? Sobre como fazer. Eu penso que meu legado, além do amor que eu tenho com os meus filhos, conseguir equilibrar isso para ser uma mãe. Não só naquilo que minha avó conseguiu deixar para mim, mas que eu consiga, além de olhar para a minha família,
também olhar para a classe que eu represento, para a classe que eu sou parte, e eu acho que o que eu faço pela OAB eu não faria, né, por política partidária, por nada, é porque eu gosto mesmo, porque eu acredito que nós podemos transformar a nossa sociedade através da advocacia, através da OAB. Perfeito. E, Xênia, desse seu tempo de OAB na instituição, qual é a experiência que você pode trazer para o nosso telespectador? A melhor experiência, o que você lembra nesse seu percurso da advocacia que aquece seu coração? Tem um fato, assim, dois, não tem problema, que tenha te muito na sua advocacia? Olha, dois deles eu falei, né? Essa desse cliente foi uma situação que me marcou muito. Essa da acolhida na caixa, assim, que são meus amigos Ítalo, Vergani, Clarissa, Fabrício, Jamile. São pessoas, assim, que me acolheram muito. Marta, Mara, Rose, né? Isso pra mim foi muito, muito significativo. Fora isso, essa situação da criação das comissões com as mulheres me marcou muito, muito mesmo, de sentir parte, de sermos a ordem. Uhum. São umas situações... Pertencer, igual a Danusa fala, pertencer, né? Exatamente, sobre pessoas. E outra coisa que eu acho muito, muito legal nessas falas com os estudantes, de uma ou outra pessoa que já chegou para mim e falou assim, olha, eu resolvi me tornar advogado depois daquela fala sua, no tal dia, naquele curso. Cara, aquilo ali eu falo assim, se tudo der errado. Já deu certo. Já deu certo. Já deu certo. Outro dia, ela é estagiária hoje, trabalha com a Maiara, a Tatiene. Tatiene chegou e, né, na conferência da mulher. A Maiara, que hoje é conselheira estadual, levou ela, que é estagiária, trabalha no escritório dela, e aí nós andando, conversando e tal, sentamos, ela falou assim, tem que te contar uma coisa. Sabe quando que eu resolvi que eu queria ser advogada? Um dia você foi lá na minha faculdade, e eu tenho uma palestra sobre as carreiras jurídicas, né? E aí você falou da advocacia com amor, que eu falei assim, é isso aí que eu quero ser. Puxa, aquilo ali pra mim, eu falei... sabe o almoço da minha avó no meu aniversário? Uhum. Que ninguém nunca vai me dar, que ela me deu? Me senti tipo, isso. Cara, naquela vida daquela pessoa, eu ajudei numa tomada de decisão muito importante. Então, isso pra mim é uma coisa que me marca muito, sim. Elencando que me emociona, pensando agora, é isso. Que você causa nas pessoas que às vezes você nem tem essa noção, né? O efeito isso é muito legal. É muito bacana. Xênia, e aí, gestora, advogada, mãe, mil e uma utilidades, vários pratinhos. E como que você concilia com o casamento? Porque eu sei de uma notícia aí, gente, ó, quentinha, que ela tá comemorando aí muitos anos. Quanto tempo de casada, Xênia? 15 anos de casada, dia 6 de junho, 15 anos. E olha que engraçado. Nosso aniversário de 15 anos de casamento, de 10 anos, nós estávamos num colégio de presidentes em Campo Verde. 10 anos de casado, vocês estavam viajando? Não, a gente estava em Campo Verde, num colégio de presidentes. Nosso aniversário de 15 anos de casados, em Juara, na inauguração da sede da subseção de Juara. Então, intimamente ligado essa nossa fase profissional. Ainda OAB. bem que o Felipe já foi picado pelo bichinho da OAB, viu? A culpa é dele. Ele que me trouxe pra dentro do sistema, que criou tudo isso, enfim. Então, eu acho que funciona, tenho plena convicção de que funciona, de que eu tenho condições de dar esse passo a mais, de exercer um cargo de liderança. E hoje, olha, eu falo que não deve ser nada fácil ser meu marido, sabe? Às vezes eu falo... O poder de argumentação do Felipe deve ser bom, viu? Não. Em off, depois eu vou te falar uma dessas. Como é que é uma briga com um casal de advogados? Terrível. Então, ter o Felipe ser o meu parceiro e a gente entender que em cada um de nós, nós somos os dois, é o que com certeza me possibilita conciliar a casa, o escritório e as atividades da ordem. Então, eu não posso ficar elogiando muito ele, não. Porque pelo menos uma ou duas briguinhas tem que ter para não perder o costume, né? Senão ele vai ficar muito convencido vai também. ficar convencido demais, meu baixinho. Mas ele é uma bênção na minha vida, assim. E ter o apoio dele, o estímulo dele, o incentivo dele para dizer... Ele fala assim, eu morro de orgulho de você. Eu falo, meu Deus, como eu te amo. Então, com certeza, ter energia para andar para fora do lar passa por termos
uma parceria, uma simbiose de quando foi ele, eu me sentir representada nele, orgulhosa dele, e neste momento em que estou eu senti que ele se sente orgulhoso e representado por mim, com certeza. Eu falo que eu sou uma defensora do casamento, eu gostaria, assim, que todos pudessem viver isso de um casamento com essa cumplicidade. Volto a falar. É umas 2 brigas por dia para não perder o costume, entendeu? E nós não chegamos até aqui. Só com flores. Isso. Casamento é uma construção, né? É sempre uma renúncia, uma abdicação. É a hora que você vê. Tem dias que eu chego em casa triste com alguma coisa que aconteceu no escritório, alguma decisão que não deu certo, um cliente que não pagou, não consegui, minha pasta do escritório não rendeu. E aí eu, puxa, tô desanimada, sou ruim, sou péssima. Ele fala, meu bem, vem cá. Esse é só um dia de lua minguante. Vai passar. Entendeu? Então, isso assim, é muito legal. Nada são flores na vida de ninguém. E hoje a gente olha a rede social e aí você fala assim, meu Deus, aquele casal maravilhoso, posta só foto disso, foto daquilo, foto daquele outro. Você não sabe a dificuldade que a pessoa tá passando em casa. Ninguém posta tristeza. É isso. Então, assim, a vida de ninguém é só flores. E acho que tem que estar briguinha até pra dar uma emoção, né? Tem várias coisas que eu penso de um jeito que ele pensa de outro. Mas no que a gente resolve em conjunto, a gente é muito parceiro. E aí, assim, isso é um negócio muito, muito, muito legal de cumplicidade, que eu fico muito feliz. Graças a Deus pelo nosso casamento, pelos 15 anos de casado. Bacana. Xênia, vamos lá para algumas perguntinhas aqui que chegaram para nós. Eu gostaria de saber a respeito de um projeto também, não sei se isso é um projeto seu ou não, mas que mencionaram a respeito de o advogado do interior, às vezes a nossa subseção, nosso estado é gigante, né? Vou reformular a pergunta, porque do jeito que fizeram aqui fica meio estranho. Nós somos um gigante, o nosso estado. E, por exemplo, Juara, a nossa subseção é Juara, Novo Horizonte, Tabaporã, Porto dos Gaúchos. Novo Horizonte e Tabaporã está mais próximo, mas nós temos Novo Horizonte e Porto está mais próximo, mas nós temos Tabaporã, que é distante. Há uma dificuldade em período eleitoral para esse acesso. E a pergunta ventilada é a respeito dessa possibilidade do advogado votar à distância. Você participou de alguma pauta nesse sentido? Legal. Eu acho que o mais bacana desse movimento do interior, de colocar isso em voga, é que as pautas do interior, elas acabam que estão sendo também priorizadas. Na última eleição, acho que 6 ou 8 seccionais, estados, fizeram o voto eletrônico. E aí, nesta gestão, lá no... Acho que 1 ou 2 colégios de presidentes atrás, a nossa presidente informou que ia fazer o pedido, uma consulta para saber sobre valores, como funciona, habilitando o Mato Grosso para participar desse formato do voto eletrônico. E no último colégio, nós protocolamos um pedido para que seja prioridade, para que Mato Grosso venha, de fato, a aderir à possibilidade do voto eletrônico. É a mesma situação dos jogos. Imagina, por exemplo, vamos voltar, por exemplo, de Vila Rica ou Sinop. Sinop, a nossa subseção envolve Sinop, Vera Cláudia, Feliz Natal, que são comarcas, Santa Carmen e União do Sul, que são cidades sem fórum. Feliz Natal tá aí 300 quilômetros de Sinop. O advogado de Feliz Natal, para votar, ele tem que andar mais de 500 quilômetros para poder votar. Enquanto quem mora em Sinop, quem mora em Juara, por exemplo, ele sai do escritório dele, vota e volta para casa. Então, nós entendemos que a possibilidade do voto eletrônico vai democratizar ainda mais a possibilidade da tomada de decisão dos advogados de todo o estado. Aquele advogado que, às vezes, não queria ou não tinha condições de andar 400 quilômetros para votar, ele agora consegue fazer isso da casa dele. Sem contar que o voto eletrônico é, inclusive, mais barato para a estrutura da OAB. Então, o colégio tem também essa participação nesse processo do voto eletrônico e que eu acredito, sim, que vai ser uma realidade, até porque esse ano também temos eleições municipais. A nossa votação normalmente é com urnas, as urnas são cedidas pelo Tribunal Eleitoral e possivelmente nós teríamos uma dificuldade aí. A eleição do OAB normalmente é segunda quinzena de novembro, não temos data ainda, mas bem próximo da eleição municipal, com certeza teríamos uma dificuldade também com as urnas eletrônicas. Então, o voto eletrônico, eu acredito que vai ser uma realidade, que a gestão vai priorizar que ele aconteça, e isso vai ser
mais um ganho também para a advocacia do interior, que vai poder exercer o direito ao voto sem ter nenhum tipo de transtorno ou de despesa para poder votar e direcionar aí as políticas institucionais da ordem. Xênia, e pegando essa vibe de voto eletrônico, não sendo possível, a gente sabe que inovações nem sempre elas emplacam de imediato, né? E a possibilidade, chegou a ser pensado em colégio de presidentes ou comentado entre as subseções a respeito da possibilidade de urnas nas cidades que fazem parte da subseção? Olha, nós não tivemos essa discussão sobre levar as urnas para as cidades, mas eu acredito que seria muito difícil conseguir, até porque é o seguinte, são mais de 140 municípios, e aí a sede administrativa, que é normalmente onde você vai ter colaboradores, equipe para cuidar e tudo, imagina o quanto isso iria encarecer um processo eleitoral, levar toda essa estrutura das 29 para mais de 140 municípios. Inviabiliza financeiramente. Eu acredito que inviabilizaria financeiramente, por isso também dá a opção de mexer com o online ao invés de urnas para todo o estado. Tá, agora você falou do online, uma pergunta. Como que você, como advogada, mãe, esposa, com tanta coisa e tão afetiva como você é, lidou com esse período de pandemia, Xênia, desse distanciamento pós-pandemia? Gente, ou você não lidou? Mais do que afetiva, a pessoa é faladeira, hiperativa, acho que é a palavra. Você foi bondosa agora. Afetiva não, hiperativa. Afetiva. Eu fiquei uma semana em casa. Uma semana em casa com as crianças. E depois, até porque a gente aqui também não teve assim, aquele impacto como teve os grandes centros, né? No interior, acho que foi um pouco mais tranquilo lidar com a situação da pandemia. Eu reformei o escritório na pandemia. Sim, o cliente não ia, não tinha tempo para fazer as coisas, vamos arrumar alguma coisa para fazer. Que foi minha maior dificuldade. Eu não gosto daquilo que eu não entendo. Eu tenho resistência com aquilo que eu não sei fazer. Inglês é uma coisa que eu sou uma vergonha. E aí, a gente tinha que ajudar as crianças com a tarefa. Ok. Ajudar com o português, com a matemática, com história, isso aí joia. Agora, a tarefa das crianças da escola, a pergunta era em inglês, a resposta era em inglês. Eu não conseguia fazer aquilo, qualquer coisa. Olha que vergonha falar isso, inclusive. Tinha que ir lá colocar no Google Tradutor qual era a pergunta. No Google Tradutor qual era a resposta. Falei, não, isso aqui tá o seguinte, tá me enlouquecendo. É se ajudar a tarefa com o inglês. Mandei um recado lá pra escola, falei o seguinte, aqui em casa ninguém mais vai fazer negócio de inglês. Não vou ajudar com inglês, não sei fazer, não tenho saco pra isso daqui. E graças a Deus a escola... Mãe, acho que eu... Joia, mãe, tá resolvido. Depois a gente resolve o inglês. Agora as crianças estão no reforço do inglês. Tudo e sobrevivemos. Então, assim, a pandemia, pra mim, foi um momento de produção a mais. Com andamento de obra do escritório, com reorganização das rotinas, sistema, aquela reorganizada em tudo que se tinha de estoque. E em relação à casa, o difícil foi essa parte aí não de tarefa, mas do inglês. Foi terrível. É meio triste falar, é vergonhoso. Eu vou, gente, assim que eu tiver um tempo, na hora que nós parar de mexer com a AB, eu vou fazer um curso de inglês. Vai demorar. Deixa comigo. Vai demorar pra sair esse curso de inglês, meu povo, vocês não têm noção, viu? Ô, Xênia, e partindo um outro questionamento. Qual para quem você falou sobre a sua palestra de carreiras jurídicas? Vou deixar aqui publicamente registrado para ela não ter como falar não depois para mim. Quero te convidar já para vir palestrar em Juara. Eu dou aula na Faculdade de Direito aqui na AGES e já estou fazendo, anotem aí alunos, estou fazendo o convite para você vir palestrar para eles a respeito de carreiras jurídicas, porque os alunos aqui, eles têm essa é direito que eu quero, mas estão naquela fase de se apaixonar ainda. Sabe? Eu falei, gente, pode se apaixonar tranquilo. É o melhor curso da vida, vocês não vão encontrar outro, não. Então, já tô deixando o convite aqui para você, para vir palestrar pra gente, assim que você conseguir um tempinho aí na sua agenda para nós, de acordo com a sua disponibilidade. E o que você traria para quem tá galgando aí esses caminhos para advocacia, tá na fase de estudante ainda? O que você entende como preponderante do ponto de vista acadêmico? Dedicação, motivação, estudo, disciplina? O que você deixaria para quem está começando aí? Primeiro, já aceito o convite, né? Ai, Juara não precisa. Gente, eu cheguei em Juara, o check-in do meu hotel estava pronto. Que outro lugar que você é acolhido desse jeito? Então, vamos organizar, eu venho com certeza. Na minha visão,
para um bom advogado, é importante que, já no banco da faculdade, eles alie a prática à teoria. Porque na faculdade, eu falo que na faculdade você entende de negócio. Você entende de direito penal, de direito civil, da teoria. Mas você não entende do negócio, porque você não sabe gerir um escritório de advocacia. Gente, eu falo que de todas as carreiras jurídicas, é seguramente a mais desafiadora. Porque para advogar você tem que ser bom para trazer o cliente, você tem que ser bom para vender seu produto, vender seu peixe, vamos dizer assim, para precificar o que você está fazendo. Quantas vezes a gente pegou algum cliente no início de carreira, que você tem energia, água, tudo para pagar, e o cliente chega com problema, você fala, cobre o X. Depois chega uma época que você fala assim, gente, eu te devolvo 2x, você leva o processo embora? É ou não é? Você tem que conseguir ser bom para precificar. Você tem que ter um bom trânsito, porque, infelizmente, nós temos um judiciário extremamente abarrotado. Não é uma vontade do servidor, é que, Sinop, por exemplo, nós temos o maior juizado do estado. São 900 novas ações por mês. Ainda que nós tenhamos um magistrado extremamente dedicado, um cartório comprometido. Não consegue zerar, gente. É uma demanda. São recursos finitos para demandas infinitas. E depois você ainda tem que, assim, contar com um pouco de sorte para receber do cliente. Porque muitas vezes você terminou, dedicou lá 5, 6, 7 anos para um processo e acaba que você não consegue, no final, receber. Quando você resolveu o problema do cliente, aí ele fala que os honorários estavam caros, né? Então, assim, é muito desafiador. Então, por que eu entendo que o principal, a chave do sucesso, na minha visão, é aliar a prática à teoria? Porque você já precisa compreender como as coisas funcionam. Hoje, se chegar no meu escritório, um advogado que passou a faculdade inteira sem ter ido para a prática, para saber como é que faz um peticionamento, como é que junta uma peça, como é que converte o arquivo de vídeo para subir na plataforma do PJE, ele nunca fez aquilo ali. E o meu estagiário, que entende da realidade do escritório, que sabe mexer com as ferramentas, nós temos mais de 40 plataformas no Brasil. A inteligência artificial é um negócio que vem, assim, sensacional para somar e mudar toda essa realidade. Aquele meu estagiário, para mim, ele agrega mais do que o profissional que está com a carteira da OAB, mas que não entende da prática. Eu tenho um exemplo muito engraçado, são coisas corriqueiras, mas que quem na faculdade não veio para a prática, não veio esquentar a barriga no balcão, ele não vai saber. Na minha época de estagiária de fórum, ainda os processos eram físicos, né? E aí tinha os apensos. E aí eu lembro que falaram para mim, pega e analisa que isso está no apenso. O que é o apenso? Gente, apenso é o barbante que amarra um processo no outro. Cria o apenso. Que é um negócio, assim, elementar. Que quem nunca esteve na prática, ele termina sem saber. Lembro que eu trabalhava no gabinete, e nós tínhamos, daí começou uma estagiária, e aí ela olhou e falou assim, gente, eu já era nessa época, já tinha sido promovida de estagiária não remunerada para estagiária remunerada. E aí ela, quem que é esse senhor Meirinho, gente? Todos os processos aqui ao senhor Meirinho, para o senhor Meirinho, cumpra o senhor Meirinho. Quem que é o senhor Meirinho? Aí eu, estagiário, né? E eu, esse degrau eu já subi, eu sei quem é o senhor Meirinho. Parece besta, mas se o estudante focar só em aprender a teoria, ele vai pegar a carteira da OAB e ele não vai conseguir ter, ou não vai conseguir ter. Ele vai demorar para pegar todas essas habilidades que se precisa ter na prática. Então, meu conselho é, faça um estágio. Meu pai falava o seguinte, minha filha, se eu precisar pagar para alguém te ensinar, eu vou pagar. Então, eu varria chão, eu era secretária, eu servia café, eu era estagiária. Na época, eu colocava as coisas no disquete para poder mexer com o sistema. E eu tenho certeza que essa trajetória de fazer estágios, de entender como é que funciona. E aí aqui, Juara, deve ser parecido com o Sinop. Nós temos ainda uma característica dos escritórios que são muito firmados na pessoa do sócio. Ou um escritório familiar. Nós ainda não temos muitos escritórios que têm uma visão empresarial de várias pessoas, de forma de cobrança empresarial. E aí, às vezes, você, estudante, fez um estágio em um lugar que você não gostou. Aí você fala assim, a advocacia não é para mim. Vai fazer estágio em outro lugar. Você fez um estágio que o advogado fazia ambiental, você não gostou? Vai fazer um que faz criminal. Vai no outro que faz direito civil. Às vezes o que você não gostou não é da advocacia. Você às vezes pode não ter gostado da pasta, porque, por exemplo, quem faz família tem uma realidade no exercício da advocacia diferente do cara que faz ambiental. São outros órgãos, é outra justiça. Às vezes você não gostou do jeito que aquele advogado gere o escritório dele. Então,
faça muito estágio. Faça um tempo de estágio na defensoria, faz um tempo no Ministério Público, faz um tempo no fórum, faz um tempo em vários escritórios, que isso vai te dar a segurança que você precisa para escolher a carreira jurídica que você quer seguir. Que é o seguinte, se desse pra gente acordar e não precisar ter que trabalhar todo dia, eu acho que deve ser jóia, a vida do rico deve ser. Talvez com o tempo, né, deve ficar meio sem graça, mas vamos combinar que ninguém levanta para trabalhar, porque, nossa... Estou aqui milionário, vou acordar, eu levanto 5h40. 5h40 para ir trabalhar, porque eu adoro. Não necessariamente. Então, você tem que gostar do que você faz. Já imaginou você levantar todo dia, 5h40 para ir trabalhar num negócio que você odeia? Você não gosta de divulgar, você não gosta de atender clientes, você não gosta de peticionar. Gente, deve ser um martírio a vida da pessoa. Até porque não vamos nos enganar. A advocacia, eu tô hoje... Você vai cortando esse negócio aqui, viu, Linda Mir? Aqui é nada tipo, de corte, filho. Vai tipo, tudo do jeito que eu tá. falo que é tipo o... Não tem a música lá daquele 1%... santo e 1% é o ruim. Normalmente na advocacia são mais notícias ruins do que boas. São. É mais o negócio que não saiu, a liminar que você não conseguiu, a sentença que não era do jeito que você queria, o dano que não saiu arbitrado como você tinha pedido. É mais ruim do que um negócio que dá bom. Mas o dia que dá bom, você fala assim, gente... Eu lembro a primeira liminar, lembra uma época que estavam mexendo com contratos bancários? Minha primeira pós foi em direito do consumidor. E aí eu lembro que eu tinha uma fundamentação que era diferente da que os juízes que estavam lá usavam. Você conseguiu a liminar, joia? O dia que saiu uma liminar, com a fundamentação que eu fiz... Nasci pra isso. Eu nasci pra isso. Tese de alimentos compensatórios. O dia que eu fiz uma reunião com o magistrado, ele falou, Xênia, ninguém nunca veio com essa história de alimentos compensatórios. Você é a primeira sobre esse negócio aqui. Eu falei, que é isso? Então, assim, a advocacia nos traz a possibilidade de uma remuneração financeira que pode ser muito interessante, pensando que não tem atalho, tá? Eu sou formada desde 2008. Se eu não levantar 5h40 para trabalhar, meus boletos não se pagam sozinhos. Mas ela então te traz não só a possibilidade de uma estabilidade financeira muito interessante, como uma realização pessoal com a sua carreira, quando você vai mexer com saúde. Cara, você conseguiu uma UTI, você salvou a vida da criança. Às vezes aquele sítio, que era o sítio da vida daquela família, que eles iam perder e que com a sua atuação profissional, com a sua responsabilidade, você resolveu. Eu não sei como é que deve ser com o juiz, com o advogado, ou com o juiz, com o promotor, quando, sei lá, mantém uma sentença. Mas que com o advogado, quando você faz um negócio que você fez a diferença na vida daquela pessoa, é um negócio que te traz uma satisfação pessoal que é fenomenal. E aí faz aquela decisão boa, aquela situação que você conseguiu uma negociação, que você conseguiu resolver o problema da pessoa, vale a pena todos os outros 98%, 99% que são ruins. Que não deram. Mas para isso, você tem que vir para a advocacia vocacionado para ser advogado. Porque você vai ter todas aquelas outras intempéries que se você vier, porque você caiu no mercado da advocacia sem estar vocacionado para aquilo ali, rapaz, é difícil você ficar no mercado. Então, na faculdade, façam estágios, conheçam as carreiras jurídicas, dos diversos tipos de escritório, nas diversas áreas, nas diversas formas de gestões, para a hora que você vir para a advocacia, você vir assim, convencido de que é isso que você quer fazer. É isso que eu vou fazer. E, Xênia, na sua trajetória na advocacia, tem alguma coisa que você faria diferente? Hoje, olhando para toda a sua trajetória, algo que você faria diferente? Não. Acho que tudo que eu passei me fez chegar onde eu cheguei. E assim, toda a dificuldade... Gente, quando eu e o Felipe casamos, olha que coisa engraçada, né? No nosso primeiro filho, a gente ainda não tinha o plano de saúde, ainda não cobria. E eu lembro que o Felipe sempre brincava, falava assim, gente do céu, aqueles 6 cheques que nós demos no hospital, eles vão vir buscar criança aqui em casa pra penhorar. Cara, aquilo, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, sabe por quê? Porque aquilo nos fortaleceu. Enquanto casal, enquanto profissional, pra entender como que a gente tinha que gerir, como a gente precisava separar o que era a conta do escritório, o que era a conta de casa. Então, essa dificuldade com o cliente que eu falei, a escolha do nicho de mercado. Então, eu não faria nada diferente. Acho que mesmo aquilo que eu errei, aquilo que no escritório nós erramos, serviu pra gente chegar num modelo de escritório que... Teve um propósito, né? Teve uma função, na sua vida. Eu tenho muita convicção de que tudo tá no plano de Deus. E que se aquilo aconteceu daquele jeito, é porque era pra acontecer.
Então, no final, a gente vai indo. Não sei, mas eu sempre oro e falo, Deus, faz a sua vontade. Aí o negócio dá errado. Eu falei, entendi. Era a sua vontade, não era a minha. Vamos por aqui. Faz parte, né? Vamos Então, fazer não o que tem tá nada ali. que eu acho que eu faria diferente. E o que você tem, assim, projetado pra Xênia daqui pra frente? Pra Xênia advogada? Tem planos aí pra frente, pra sua advocacia? Como que tá os seus passos motivados daqui pra frente? Na verdade, minha visão hoje com relação ao escritório é estruturar uma equipe que consiga bem tocar o escritório, atender bem os clientes. E eu acho que a equipe vai pegando essa confiança de fazer quando você deixa fazer. Por exemplo, na última campanha, eu tinha uma audiência muito pesada em Marcelândia. Marcelândia é longe de Sinop, estrada de chão, e eu no meio da loucura da campanha, mas era uma instrução pesada. E na época, a equipe que estava comigo no escritório, eu falei, façam audiência. Elas, não, nós não vamos conseguir fazer, não vai dar. Eu saí lá de Sinop para fazer essa audiência no meio da correria que estava a campanha. De lá para cá, eu já dedico muito do meu tempo para a ordem. E a equipe foi pegando meu ritmo de trabalho. Então, hoje, já a minha equipe se apresenta para aquilo que precisa ser feito. Olha, hoje eu não estou no escritório. Fica tranquila que aquele despacho eu vou fazer. Ó, a peça tá aqui, daí tudo passa por mim no escritório. Então, a equipe monta, tem quem revisa e vem comigo. Ou algumas coisas sou necessariamente eu que faço. Então, na nossa organização, olha, isso aqui, só eu que consigo, só eu que faço. Eu faço, outra pessoa revisa. Não, esse aqui dentro do procedimento é uma coisa que alguém faz e passa por mim. Então, minha ideia para o escritório é cada vez mais aperfeiçoar o modelo de gestão do escritório. Adequar o que a gente consegue trazer de tecnologias, de recurso humano para dentro do escritório, para que ele consiga caminhar nesse mesmo ritmo que eu tenho. 11 horas da noite respondendo o grupo do escritório. Ah, isso aqui faz assim, 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 no outro dia. Acelerado. É isso mesmo. Mas é assim mesmo. Quando tem muitas funções, se não for assim. Xênia, e mais uma última pergunta aqui. Se você tem alguém que te inspira? Tenho muitas pessoas que me inspiram. Muitas pessoas que me inspiram. Primeiro, eu sempre olho para aquelas pessoas que me antecederam. Então, Sinop, por exemplo, eu tenho algumas advogadas que chegaram lá quando tinha 15 advogados, 16 advogados, que estão no mercado até hoje. A Sônia Maria, a Sayonara, e que eu olho e que eu vejo que elas vieram, a própria Soraya, que foi a primeira presidente, elas vieram na foice, abrindo o caminho pra gente chegar hoje e pegar uma estrada asfaltada. Então, primeiro, essas que vieram antes de mim na advocacia e que eu tô lá sempre batendo continência, ouvindo, querendo comigo. Eu respeito muito e elas me inspiram muito. E aí depois tem, claro, voltando daí fora da advocacia, minha mãe. Minha mãe fez faculdade na faculdade tendo filho. Minha mãe é doutora. Minha mãe é formada em biologia. Ela é doutora em química orgânica pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. Ela tem uma segunda graduação, que é na área da psicologia. Então, assim, é uma pessoa que veio equilibrando todos esses 1000 pratos e eu tenho certeza que muito do que eu sou, eu devo à minha mãe. Então, são várias inspirações, né? Não dá para escolher Cada pratinho tem uma. Não dá para escolher uma só. E eu tenho certeza que eu sou a somatória dessas várias pessoas que andam junto comigo, que fazem parte da minha vida, as minhas amigas, meu marido, meus amigos, enfim. Realmente é muito real, né? Aquilo que a gente fala, que nós somos o reflexo das pessoas do meio que a gente convive, né? Do local que a gente está. Então, seguramente. Tem que estar no meio de pessoas que inspiram para a gente conseguir realizar planos, traçar metas, objetivos. E já falando nisso, eu quero aqui te agradecer por nos motivar nesse episódio do Entre Artigos. Foi muito bom ter a sua presença aqui com a gente. Gostaria de estender esse convite para você voltar aqui e falar com a gente uma pauta específica sobre carreiras jurídicas, nosso podcast jurídico, sobre a palestra também. Te agradecer mais uma vez, Xênia, por você ser uma mulher que inspira, que está mostrando para a gente que a mulher pode ir onde ela quiser, mas não com uma forma de embate com o outro, mas sim que a gente pode ocupar os mesmos espaços de uma forma
de uma forma gentil, de uma forma harmoniosa, da forma que você tem feito isso brilhantemente no nosso estado de Mato Grosso, tem feito perante a advocacia da sua subseção e espalhado essa sua energia para todos nós. E aí eu me refiro a mim e outras colegas que eu tenho aqui, que te veem como uma grande inspiração. Comecei a ser mais incisiva na sustentação oral por causa daquela palestra sua que eu assisti. Fez toda a diferença nos meus processos. Que bom. Então, quero te agradecer muito, muito mesmo. Nós aqui do Entre Artigos estamos lisonjeados por você ter aceito o nosso convite, por você participar com a gente, por trazer conhecimento para o nosso telespectador, trazer sua experiência aqui para nós. E gostaria que você deixasse um recado aí para os nossos telespectadores. Eu que agradeço a acolhida de novo. Eu fico até constrangida de como você é querida comigo. Então, assim, agradeço o espaço. Espero que tenha sido válido todas as nossas colocações. Conte comigo para sempre que me convidarem. Tenho certeza que eu estarei aqui. Que nós possamos cada vez mais ser multiplicadores de coisas boas, sabe? Tem tanta gente hoje, espalha fake news, reclama disso, critica o outro. Eu acho que o mundo precisa mais de energia boa mesmo. Mas às vezes você é uma romântica. Joia, então vamos trazer mais gente, mais apaixonada, mais romântica, que tem uma energia de que as coisas vão dar certo. Acho que a gente precisa disso. Se a gente olhar pro judiciário e falar assim, tudo é ruim, não funciona, não. No meu caso vai funcionar. Eu vou dar jeito, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Na OAB não é... Vai ser diferente. Nós precisamos ter essa esperança e sermos agentes multiplicadores daquilo que são os nossos propósitos, com os nossos clientes, na nossa família, no nosso círculo de amigos. Eu acho que passa por isso, a gente tem um mundo melhor. Fazer cada um a nossa parte para ser melhor. Então, agradeço imensamente o espaço, o carinho, a acolhida e contem sempre comigo, com certeza. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso 9º episódio do Entre Artigos e breve nós nos vemos novamente. Beijo!